Bom dia, galerinha do oitavo ano. Vamos lá para a nossa revisão de hoje aqui pelo YouTube. Eu vou fazer um panorama aqui geral, né, de tudo aquilo que nós estudamos aí na quarta unidade, para que você fique atento aí sobre quais assuntos vai cair aí na avaliação. Como eu disse, é apenas uma revisão, não é algo aprofundado, até porque o assunto aprofundado nós já estudamos durante o decorrer da unidade. Então, aqui é apenas uma geral de tudo aquilo que vimos. E a primeira coisa que estudamos foi sobre o ser social, né? O ser humano como um ser social. E aprendemos a importância da família como o berço ali da sociedade. A família é importante para que a sociedade ande bem, para que a sociedade seja uma sociedade melhor. É necessário que tenha boas famílias, né? O que é que define se temos uma boa sociedade? O que é que define se um país ele é bom ou não? De acordo com a família é a base. Se todas as famílias estão bem, né, uma nação também ela se encontra bem. Aprendemos que nós o tempo todo estamos dependendo uns dos outros, estamos nos relacionando uns com os outros. E a primeira sociedade que nós temos aqui, né, os primeiros passos para aprender o que é o ser social é dentro da família. Os nossos pais, desde cedo, nos ensinam as primeiras regras, as primeiras leis, como conviver com as pessoas, né? As regras de convivência, nos educa, nos ensina a falar, a andar, nos dá educação, roupa, alimento. Então, já vemos uma dependência muito grande, uma dependência emocional, uma dependência financeira da família, né? Do pai e da mãe, principalmente, depois dos nossos irmãos. Então, aqui a gente vê o quanto nós já nascemos dependentes uns dos outros. Nós já nascemos se socializando uns com os outros, né? Ninguém é ilha. Expliquei isso aqui para vocês. Ninguém consegue viver sozinho, né? Nós dependemos, enquanto seres humanos, dependemos uns dos outros, não é isso? E aí eu falei, citando aqui o exemplo das histórias dos animais, né? Crianças que foram criadas por animais, por exemplo, é um exemplo disso, que ninguém consegue nem se desenvolver sozinho. Para aprender a falar, para aprender, por exemplo, a andar, nós dependemos de alguém, né? E aí eu trouxe para você essas histórias de crianças que não conseguiram desenvolver algumas funções justamente pelo fato de terem sido criadas por animais muito cedo, né? E é difícil reverter esse quadro. Então, é o exemplo claro do quanto nós dependemos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Dependemos, a princípio, da família e depois de outras pessoas. É? E aqui a gente fala a importância das regras dentro dessa convivência, né? Sem regras, né, a vida se torna uma verdadeira bagunça, né? E essas regras, essas leis, esses acordos, esses costumes, eles também estão incluídos dentro da sociedade, eles também fazem parte, né? Não é somente um tipo de leis e regras que são impostas, né? Já existiram épocas e locais, né, que as leis elas são impostas e geralmente causam uma certa escravidão entre as pessoas, né? Não são leis que dão uma liberdade. É importante lembrar que as leis elas precisam também dar uma certa liberdade para as pessoas. Numa ditadura, por exemplo, existem regras, existem leis, mas nem sempre as pessoas elas são livres para expressarem o seu pensamento, elas são livres para sair do país. Então é preciso haver esse equilíbrio. É preciso ter as regras, sim, os acordos, né? As pessoas precisam ser ouvidas, a sociedade também precisa ser ouvida. Essas leis elas têm que estar ligadas ao costume e à cultura de cada local, né? De cada cultura, de cada país, de cada ambiente também, certo? Então vemos aqui dentro da própria família, né? A gente já tem regras, costumes, né? Normas. Cada família tem uma cultura, cada família tem uma tradição familiar dentro da sua própria casa. Aqui falamos também das regras dentro da escola, o quanto elas são importantes para ter um ambiente equilibrado, um ambiente harmônico, um ambiente em que todos podem participar, em que todos são unidos. Imagina, na escola, se não existissem as regras, né? Então, também falamos disso aqui, né? Que as regras, elas estão ligadas a uma cultura, a hábitos, né? Cada cultura tem uma regra, tem hábitos e tem leis diferentes. Pode ser que você encontre, né, algumas leis, alguns hábitos, né, que sejam um pouco parecidos de uma cultura a outra, mas nenhuma cultura é igual.
E cada uma delas você vai encontrar regras diferentes, hábitos diferentes e leis diferentes. Mas repetindo, pode ser que tenha algumas coisas que sejam comuns, mas nenhuma cultura é 100% igual a outra cultura. Cada cultura tem as suas especificidades, né? Algo que é somente ali daquela própria cultura. Também o segundo assunto aqui, né? A gente termina esse primeiro assunto aqui sobre ser social, né, o ser humano como ser social, começando com a família, sobre as leis, as regras e os acordos. E em seguida estudamos sobre filosofia e mitologia. Né? Explicamos que o mito é uma narrativa simbólica para a explicação daquilo que é real. E eu trouxe algumas lendas aqui da região do Vale do São Francisco para vocês. Né? A gente estudou sobre essas lendas como a lenda da Iara, né? A lenda da Iemanjá, da Iara e da Iemanjá são bem parecidas com a lenda das sereias, que é uma lenda que está presente em quase todas as culturas. A lenda do Nego d'Água, a lenda da cobra gigante que existe na Ilha do Fogo. Então, são lendas que são referentes aqui à região de Juazeiro da Bahia, né? O gigante de 7 metros e a mulher de 7 metros. Então, falamos aqui também de Ulisses, no livro A Odisseia de Homero, em que ele está ali amarrado ali, e as mulheres ali tentam seduzi-la, os homens que eram seduzidos pelo canto dessas mulheres, que tinham uma parte do seu corpo como de uma ave, né, a cabeça de mulher. Se os homens fossem seduzidos, eles seriam mortos. Então, a mitologia ela está muito presente na cultura grega e também na nossa cultura popular brasileira, né? E a gente estudou que o principal objetivo da mitologia era isso, né? Embora seja uma narrativa simbólica, ela é usada para explicar uma realidade. Os mitos, desculpa, gente, os mitos que nós utilizamos aqui, por exemplo, na região, né, como do Nego d'Água, da Iara, da Cobra, a gente usa aqui em Juazeiro, da Ilha do Fogo, são mitos que despertam a atenção das pessoas para o cuidado com o rio, o cuidado com a natureza, para as questões ambientais. Embora seja uma narrativa simbólica, uma história que seja fictícia, que não existe, né? Mas ela é uma história que é usada para explicar ou chamar a atenção de algo que é real, de algo que é verdadeiro. O cuidado com o rio é algo que é real, que existe. Né? A poluição é algo que é real, é algo que existe. A falta de cuidado com o rio é algo que existe e está chamando as pessoas, né, por meio de uma narrativa simbólica, para uma ação que é verdade, para algo que realmente acontece. Então, a gente viu essa questão da mitologia. A gente estudou também que os filósofos pré-socráticos, né, ao explicar as coisas, eles utilizavam a mitologia. Após a mitologia, a forma como era explicada o mundo era por meio dos 4 elementos naturais: fogo, água, ar e terra. Só depois, com o desenvolvimento da ciência, no século XVIII, com os iluministas, que vai vir, principalmente com Descartes, né, ele vai criar aí, René Descartes, ele vai criar aquele conceito que a gente conhece, né, como lógico, racional, a racionalidade. Né? A filosofia hoje ela é racional, ela é reflexiva, ela é lógica, ela é científica, ela explica as coisas pela lógica, mas né, antes de chegarmos a esse conceito de lógica, de reflexão e de racional, a maneira como as coisas eram explicadas era por meio dos elementos naturais. Os filósofos pré-socráticos eles diziam que tudo surgia dos 4 elementos naturais e antes dos elementos naturais as coisas eram explicadas por meio da mitologia. Mas hoje, com o avanço da ciência, a filosofia, como é que os eventos são explicados? Como é que a ciência explica o surgimento das coisas e tudo que está ao nosso redor, tudo no universo, de maneira racional, de maneira reflexiva e de maneira lógica, ok? Então, a mitologia como método de aproximação da realidade também, o poder da analogia, embora o mito seja algo simbólico, eu estou repetindo isso várias vezes, porque é o que mais a gente trabalhou, né? Ele chama a atenção para uma realidade. Ele usa uma analogia para falar de algo que é real, de algo que existe, né? E aqui vemos um pouquinho aí do exemplo do que é essa racionalidade. A gente trabalhou hipótese, né? Usando essa imagem aí, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é hipótese, mas como aqui é só uma revisão, estou só relembrando aquilo que a gente viu, né?
Também estudamos sobre a cidadania dentro dessa sociedade com tantas leis, com tantas regras. Precisamos também exercer a nossa cidadania, né? E a cidadania, no período dos gregos, elas eram importantes. Participar da construção da cidade, participar das decisões da sociedade e usufruir dos benefícios, né? Já que a gente falou de tantas leis, de regras, a gente vai falar muito de leis, de dever e de direito. Isso é importante para a construção de uma sociedade. Não construção física, né, como eu falei para vocês, mas quando participamos ativamente das decisões políticas, nós estamos participando da construção, nós estamos querendo, né, que a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país se torne um ambiente melhor, mais agradável, quando participamos das decisões. E queremos usufruir dos benefícios que essa sociedade ela nos oferece também, né? E aí eu explicava para vocês que a ágora, no período grego, na Idade Antiga, era o local, o espaço que era usado para exercer a cidadania. Era ali onde as pessoas, principalmente homens, né, discutiam a política, como as decisões estavam sendo tomadas. E até hoje a gente precisa fazer essa reflexão, né, entender como é que está andando a nossa cidade, como é que está andando o nosso país, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né, como poderíamos melhorar essa sociedade, tornar o nosso ambiente um ambiente melhor. Então, essas discussões que eram feitas na Ágora, né, até hoje, se faz necessário também que façamos essa mesma discussão, né, entendendo o quê? Os nossos direitos e os nossos deveres. Aí estudamos essa parte também do absolutismo, em que as pessoas só tinham deveres, mas não tinham direitos. Mas depois de tanta pressão, principalmente da burguesia, para retirar esse sistema de governo que a gente conhecia como o absolutismo, que era o poder absoluto nas mãos do rei, as pessoas passam a questionar mais as autoridades e buscam também entender essa questão do dever também do poder político, o dever também do Estado para com os outros. Imagina uma sociedade em que você só tem dever, 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 mas não tem direitos, né? O Estado ele precisa também trazer alguns benefícios para a população, né, que são os direitos. A população cumpre os seus deveres, exerce a cidadania, mas em contrapartida o Estado também tem que dar alguns direitos, né? Então, nesse período foi um período muito questionado, né? A burguesia conseguiu tirar esse poder. Logo em seguida, a gente vê os operários também lutando para ter melhores condições de trabalho, né? E aí que começa essa luta das pessoas em busca de melhorias, né? Uma forma de chamar a atenção das autoridades. A gente estudou também que exercer a cidadania vai além do voto, né? Exercer a cidadania é ter participação social, né? É ter participação e voz. Do que adianta ter participação social se você não tem voz, se você não é ouvido por nossas autoridades? E aí a gente brincou com isso aqui na aula, né? 25 maneiras de como você exercer a sua cidadania, participando das decisões políticas, fiscalizando, né, como é que está sendo feito o uso do dinheiro público. É possível, existem alguns canais, como o canal da transparência. As pessoas podem acompanhar as sessões dos vereadores na sua cidade, ou até mesmo a sessão dos deputados, tem TV aberta, né, a TV Senado, a TV Câmara, você pode acompanhar ali as votações, como é que estão sendo feitos os projetos. Então, a população pode acompanhar de perto. E aqui, eu lembro que a gente trabalhou, né, 25 maneiras, não vai dar para ler toda, porque aqui é somente uma revisão, como estou dizendo, de como você pode exercer a sua cidadania, criando uma lei também, né? Não há cidadania sem democracia. O melhor modelo, né, de político para que se exerça essa cidadania é a democracia. A democracia ela permite dar voz às pessoas comuns, dar voz à sociedade, mais do que os outros sistemas políticos, né? A democracia ele é aquele que as pessoas participam mais, né, do que os outros. É aquele que chega mais próximo do perfeito. Não é perfeito a nossa democracia, ela é falha, né, mas ela é aquela que ainda permite que as pessoas participem mais. Nessa sociedade democrática, é necessário ter liberdade de expressão, né? É necessário ter liberdade de imprensa aqui. A liberdade de expressão envolve a liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação.
Então, aqui a gente encerra essa parte dos nossos direitos, né? Como exercer a nossa cidadania. E, por último assunto, a gente viu sobre os direitos que são negados às pessoas. Né? Aqui a gente falou um pouco sobre o apartheid, né? Que foi um sistema um lado bem triste assim da história, em que as pessoas tiveram que sair à rua, chamar a atenção, né? A figura principal do apartheid foi Nelson Mandela, né? Quando as leis, os direitos das pessoas não estão sendo cumpridos, as pessoas não estão tendo mais o direito, né, de ser bem tratada, né, o direito de ser livre, né, de ser tratada de maneira igual, como é o caso aqui do apartheid, as pessoas saem às ruas para chamar a atenção. Então, quando temos os direitos são negados às pessoas, uma das formas é sair às ruas, usar dessa democracia, usar dessa liberdade de expressão para lutar por algo que você tem direito, que acontece em muitas sociedades. O direito está escrito na lei, mas ele é negado às pessoas. Então, são muitos direitos que são negados. Direito à saúde, à educação, direito da criança, direito da mulher, direito do trabalhador. Quando esses direitos são negados, a população ela deve sair à rua e cobrar. Olha, o meu direito, ele precisa, eu não estou cumprindo o meu dever, eu não estou exercendo a minha cidadania, então eu preciso também ter direitos. Eu preciso também ter benefícios. E se não tem esse benefício, se o Estado ele não oferece para as pessoas também os benefícios, as pessoas precisam cobrar do Estado esses benefícios. Aqui a gente falou da Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789, que foi uma forma da burguesia chamar a atenção e dizer, olha, nós temos os nossos deveres, mas nós queremos direitos também. E aqui vai surgir os primeiros direitos, os direitos do homem e do cidadão, direito ao voto, direito à voz, a ter participação política, a liberdade de expressão. Então, essa aqui foi uma das primeiras leis que foram universais, foram inspiração para muitas outras leis que surgiram no mundo ocidental. Vemos aqui também a ONU, né, que criou aí em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos, em que fala do direito à paz, à saúde, à crença, à nacionalidade, à educação, pensamento, autodeterminação, expressão, liberdade, liberdade de expressão, vida e trabalho, são os principais direitos que nós temos. Então, se o Estado, né, isso a nível municipal, ou a nível estadual, ou a nível de Brasil, né, a nível federal, não te dá essas garantias, não dá para a população esses direitos, já que eles cumprem os seus deveres, em contrapartida, como eu estou dizendo, sempre repetindo isso, o Estado precisa também oferecer alguns benefícios para essas pessoas, alguns direitos. Se ele não cumpre, né, cabe à população cobrar desse Estado, para que também traga benefícios para a população, para que não se torne uma sociedade em que você só tem que cumprir seus deveres, e não tem direito nenhum, né? Então, a Revolução Francesa é o exemplo disso, com o seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da autonomia, que é justamente o exercício dessa liberdade. Ela é importante, aqui a gente já está entrando no último assunto. A gente está falando de liberdade, né? Então, um desses direitos aqui deve ser dado para as pessoas é o direito de liberdade, de ter autonomia. E quando é que as pessoas se tornam autônomas? Eu fiz essa pergunta para vocês. Alguns dizem que é com os 18 anos de idade, que já pode se governar, agir, já pode responsabilizar-se por si mesmo, mas liberdade, ter autonomia, vai mais do que ter 18 anos. Né? Liberdade é uma ação livre, mas ela é responsável e ela é consequente. Se ela não for responsável, ela não for consequente, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, também não é assim. A liberdade, a autonomia, ela precisa ser usufruída de maneira responsável, de maneira consequente. Então, a autonomia tem a ver com responsabilidade e também tem a ver com obedecer às regras. Então, se você sabe que você está fazendo, o que você está fazendo é de maneira responsável e você sabe as consequências, então você está utilizando bem a liberdade. Mas quando utilizamos a liberdade de maneira irresponsável, sem pensar nas consequências, né? Então não estamos agindo bem, não estamos utilizando dessa autonomia que temos, né? Então aqui nós
finalizamos a nossa aula, a nossa revisão. Ok, gente? Obrigado, fiquem com Deus e boa prova para vocês.